Olha, o motorista morreu e vários passageiros ficaram feridos. Um grave acidente nesta madrugada. Nós temos as imagens do caso. Um acidente grave entre ônibus e caminhão. Olha o estado do ônibus. Olha o caminhão onde esse ônibus acabou batendo. A Márcia Maria foi até o local. Isso aconteceu na região de Batatais. E agora, mais detalhes, atualização. 11 passageiros feridos. Motorista morto. Márcia, um acidente das últimas horas que assustou toda a nossa região. É isso, Marcinho, ao vivo agora, 11h37. Exatamente, Valentim, eu estive no local do acidente, realmente uma cena muito impactante, porque a frente do ônibus virou um monte de ferro retorcido em meio às poltronas destruídas e muitos objetos das vítimas, principalmente do motorista. Mas vamos lá, Valentim. Dos 29 passageiros que estavam, então, nesse ônibus de viagem, 13 ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos por equipes do SAMU, também do resgate e até por funcionários da empresa responsável, então, por administrar o trecho. Então, essas vítimas foram levadas para hospitais da região. Já outros ocupantes que ficaram praticamente ilesos seguiram viagem em um outro ônibus após ser acionado, depois do ocorrido. Agora, infelizmente, o motorista deste ônibus, Valentim, ele ficou tão ferido que acabou morrendo no local. Trata-se do Josimar Ferreira Borges, que inclusive assim que nós chegamos no local, nós encontramos até o crachá dele no acostamento, no local onde aconteceu então esta ocorrência. Agora a gente acompanha, Valentim, as imagens desse acidente. A situação em que ficou os veículos chamaram muita a atenção, Valentim? A situação em que ficou principalmente o ônibus, uma cena muito impactante. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a informação é que o ônibus seguia pela rodovia Cândido Portinari quando teve a frente cortada pelo caminhão, que realizou uma manobra proibida para atravessar a via. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para socorrer todas as vítimas. O trecho da batida ficou interditado até a manhã de hoje, quando os veículos foram retirados da pista. O capitão Péricles Flora, da Polícia Militar Rodoviária, acompanhou toda a ocorrência e conversou hoje com a nossa equipe. Ele contou que, além de transitar no local errado, o motorista não tinha autorização para estar em rodovia. Vamos acompanhar o que ele disse. De acordo com a dinâmica do acidente ali, que os policiais constataram e também através de testemunhas, do fato, verificou-se que o canavieiro saiu da estrada municipal e fez uma conversão proibida. E isso ocasionou aí a colisão transversal com o ônibus, ocasionando esse acidente grave, com vítima fatal, graves e leves. Além da infração de fazer a conversão no lugar proibido, ele também cometeu infração porque a AIT, que é a Autorização Especial de Trânsito, não previa ele estar transitando naquele local. Então são duas infrações que o condutor do canavieiro cometeu que ocasionou o acidente grave. Veículos com dimensões excedentes, ele precisa de uma autorização especial de trânsito que é emitida pelo DR, em que é descrito todas as rodovias em que ele pode transitar. E nesse caso, o condutor do canavieiro não poderia estar ali naquele local e muito menos fazer essa conversão proibida ali que ele fez. O condutor do canavieiro, ele não sofreu nada. E das vítimas do ônibus, tivemos uma vítima fatal, que foi o motorista. Tivemos 13 vítimas graves e 16 vítimas leves. Cabe aqui elencar que o policiamento rodoviário faz a fiscalização, inclusive de canavieiro, em todo ano. Fazemos orientações aos condutores também de canavieiro, como devem se portar e para evitar esses acidentes graves. Olha, o pior de tudo, Márcia Maria, é saber que essa morte foi causada por uma imprudência, Porque o motorista, segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do caminhão carregado com cana não poderia fazer
a conversão que ele fez. Você esteve no local do acidente, tem mais detalhes? Só para entender, ele estava saindo de uma estrada paralela, uma estrada municipal, na altura de Batatais, e ele acessou direto a Cândido Portinari. O motorista do ônibus não teve tempo de frear e bateu violentamente contra o caminhão. Acidente esse que custou a vida desse motorista que seguia, fazia o trabalho dele, seguia na mão dele, fazia tudo corretamente e acabou pagando com a vida a imprudência, a irresponsabilidade, o crime cometido pelo motorista do caminhão. Márcia. Exatamente, viu, Valentim? Foi, acredito eu, na intenção de cortar caminho, independente de causar risco ou não. Esse motorista do Treminhão, ele saiu então dessa estrada municipal e ao acessar a rodovia, acabou então atingindo, ou melhor, um dos semi-reboques deste caminhão acabou atingindo transversalmente a frente aí deste ônibus, resultando na morte do motorista. O motorista que seguia o trajeto dele na mão certa, na preferência, quando foi surpreendido então por esse ato imprudente do condutor. Além disso, o motorista desse caminhão, desse Treminhão, possui então, ou melhor, a documentação desse veículo está irregular, além de não ter permissão para trafegar em rodovia, estava também com a placa ilegível, entre outras irregularidades, mas isso vai ficar então a cargo da polícia. Agora, por meio de nota, a empresa responsável pelo ônibus lamentou profundamente o ocorrido. Eles informaram que o ônibus realmente fazia sentido Franca, São Paulo, e que todas as vítimas estão, então, Valentim, sob os cuidados em unidades de saúde da região. A empresa reforçou que o transporte era novo e tinha, inclusive, um histórico de manutenção, além de ter a documentação em dia e todas as exigências legais para a viagem. Por fim, Valentim afirmou que está acompanhando cada caso e segue à disposição das autoridades. Lá no trecho, inclusive, eu conversei com dois irmãos, o Pedro e o Gabriel. Eles me disseram que ficaram muito assustados porque os tios e o primo estavam nesse coletivo. Eles iam para a capital paulista, de lá seguiria para o aeroporto de Guarulhos para pegar um voo em direção a Belém do Pará. Essa família que estava passando as férias aqui na cidade. Quando eles souberam do que tinha acontecido, foram até o trecho onde aconteceu o acidente, permaneceram a madrugada toda lá em busca de informações. Eles foram informados que a tia fraturou a perna, o tio também fraturou a tíbia. Inclusive, essa tia permanece no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde aguarda por cirurgia. Então, toda uma programação que acabou sendo interrompida em consequência dessa imprudência, Valentim. Tivemos, então, 13 pessoas que ficaram feridas gravemente, outras 16 tiveram, então, ferimentos leves e, graças ao trabalho rápido, né, das equipes do SAMU, do resgate e também da concessionária que administra a estrada, eles foram muito rápidos justamente para poder prestar socorro a essas vítimas, a esses ocupantes, então, deste coletivo, Valentim. Nós também procuramos a empresa que mediou a viagem desse ônibus por aplicativo. Em nota, eles informaram que estão prestando suporte aos familiares das vítimas e que possuem um controle rigoroso sobre as empresas de transporte parceiras do aplicativo, incluindo monitoramento, avaliação de documentos, visitas às garagens para validação do ônibus e processos de reciclagem de aprendizado aos motoristas. Agora, detalhe, esse ônibus ainda permanece lá no trecho, tem objetos, tem pertences das vítimas e os irmãos Pedro e Gabriel, eles permanecem ali na área, aguardando a liberação para que eles possam pegar, então, as malas, as mochilas, então, dos tios e também do primo. Eles que entraram em contato com a empresa, estão aguardando a informação para poder ter essa liberação e pegar, então, os pertences dos seus parentes. Até agora eles não tiveram nenhum retorno. Não só ele, como os demais parentes das vítimas que permanecem ali no local onde aconteceu essa ocorrência, Valentim.
E agora, com todos esses elementos, a polícia, então, vai apurar, vai investigar, então, as circunstâncias desse acidente. Infelizmente, uma vida fatal, né? Uma morte aconteceu nesse trecho, uma vida perdida nesse trânsito e, mais uma vez, a imprudência. Mas é claro que isso vai ficar, então, a cargo da polícia apurar melhor todos os detalhes, informações e os fatos para poder concluir, então, essa ocorrência. Eu volto com você, Valentim. Tá aí a Márcia Maria, que acompanha detalhes direto da rodovia Cândido Portinari, volta a qualquer momento com mais informações. Coloca as imagens aqui. Obrigado, Marcinha. Coloca as imagens aqui do acidente, tá? Então, só para fechar, o caminhão estava irregular, o motorista não poderia fazer a manobra que fez, é uma manobra errada para cortar um caminho, segundo as informações da Márcia Maria, e também ali naquele ponto uma conversão irregular onde o caminhão nem poderia passar, tá? Não tem autorização, um caminhão desse tamanho, treminhão, carregado, passando por ali, fazendo manobra irregular e tudo isso, tá, com o motorista que não poderia estar onde estava, acabou causando a morte desse motorista do ônibus, tá? Às vezes um pai de família, uma pessoa que estava ali trabalhando, autorizada, com habilitação, com ônibus tudo regular, segundo a empresa, e de repente, no meio do caminho, à noite, nesse trecho onde aconteceu a batida, tudo escuro, aparece do nada um monstro na frente, um caminhão gigantesco. Que, ó, segura essa imagem, segura aqui a imagem. Quero agradecer o pessoal, inclusive, da Claretiana FM. Obrigado, pessoal de Batatais. O pessoal da Claretiana são nossos amigos, fazem um trabalho espetacular na cobertura aí na região de Batatais. Obrigado pela parceria com a Record, tá? Aqui a gente dá crédito para os parceiros que trabalham bem, são honestos, estão sempre com a gente. Obrigado, pessoal aí. Ó, tá aqui, hein? Olha o estado, olha a frente do ônibus. Aqui estava o motorista que morreu no local, tá? Para você entender, o motorista que não tinha nada de errado, seguia com ônibus regular, são 20, quase 30 passageiros, 29 passageiros, 13 foram levados com mais ferimentos mais graves, né, com uma tensão maior, e os outros ficaram aí, né, sob os cuidados paliativos porque sofreram ferimentos leves, mas toda a morte é sentida. Aqui, como aconteceu no caso dos estudantes, onde nós tivemos dezenas de mortes, aqui também poderia ter acontecido isso, tudo pela irresponsabilidade de um motorista de um caminhão, tá? Tomara que agora, como ele saiu bem, né, ele não teve nada, não sofreu nada, ele tem que ser punido criminalmente, tá? Pelo que ele causou. Ah, Valentim, é homicídio doloso, né? Culposo, quando não há intenção de matar. Não. Você pega um caminhão desse tamanho, carregado, faz uma manobra irregular numa rodovia que você não poderia estar passando. Isso não é querer matar alguém? Isso não é querer causar um acidente? Então eu estou errado, né? Então eu estou louco. Olha aqui a imagem, olha o tamanho do caminhão que ele acabou colocando ali, essa jamanta na frente do ônibus. E o motorista do ônibus não conseguiu fazer nada. Tanto que ele acabou morrendo depois dessa grave batida, tá? Acidente agora, final de madrugada, começo de manhã, em região de Franca, em Batatais. Você está vendo os detalhes aqui no Balanço Geral. Tomara que esse motorista do caminhão seja punido com o rigor de um crime que ele cometeu. Que, na minha opinião, o cara que comete uma irregularidade no trânsito e mata alguém, ele comete um assassinato, tá? Mas a gente sabe que a lei, infelizmente, não é assim. Esse cara vai ficar na rua, vai chorar a família do motorista do ônibus e a família dele, vida que segue, né? Vida que segue.